Graça e paz, meu nome é Breno Fontinelli, eu estou juntamente com Cristiano Ribeiro, nós somos alunos do CETEBAN, Seminário Teológico Batista Nacional, e estamos aqui com um propósito de abordar o Evangelho de João, de quem, onde e por que esse livro foi escrito. O Evangelho de João, de fato, foi escrito por João Batista, João Marcos, João o Apóstolo. Eu creio que essa é uma dúvida bem comum no nosso meio relacionada à autoria desse livro. E eu convido você a ficar conosco até o final desse vídeo, pois nós abordaremos as principais características desse livro, de quem, onde e o que levou o autor a escrever esse livro. E relacionado ao autor desse evangelho, João, capítulo 21, do 20 ao 24, certifica-se que o autor é aquele que é considerado o discípulo a quem Jesus amava, que diz assim na palavra de Deus. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe, pois, Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E por razão tanto históricas como interna, acredita-se que esse é o próprio apóstolo João, um dos filhos de Zebedeu, como está registrado em Lucas 5:10, que diz assim: Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Então, até esse ponto, nós sabemos quem de fato escreveu esse evangelho. Concluímos que o autor desse evangelho seja o apóstolo João, aquele que era o discípulo de Jesus. E relacionado à datação desse evangelho, existem dúvidas, sim, relacionadas à datação, mas estarei trazendo aqui algumas pesquisas relacionadas a quando esse evangelho foi escrito. A descoberta de certos fragmentos de papiros em cerca de 135 d.C., requer que o livro tenha sido escrito, copiado e distribuído antes disso, enquanto alguns acreditam que tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém, de 80 a 90 depois de Cristo. Então, algumas descobertas concluem que esse evangelho foi escrito aproximadamente no ano de 80 a 90 depois de Cristo. Nós sabemos que Deus, sim, de fato está por trás da história. E olhando para esse contexto histórico, existe uma pergunta: o que estava acontecendo no século I que motivou o apóstolo João a registrar esse evangelho? Sabemos que, primeiramente, um dos motivos principais pelo qual ele veio e registrou esse evangelho foi a vontade absoluta de Deus. Mas, historicamente, existiu muitas influências em que pessoas se levantavam e existiu um homem chamado Cirinto que argumentou que era impossível Jesus ser o Verbo. Então esse foi um dos motivos que levou João a focar todo o seu evangelho, provando que Jesus Cristo de fato era o Verbo, o Filho de Deus e o próprio Deus. E relacionado ao conteúdo desse evangelho, relacionado ao que de fato João registrou de forma mais detalhada, nós daremos continuidade em um outro vídeo com o Cristiano Ribeiro. Bem, pessoal, vamos continuar com o nosso estudo a respeito do Evangelho de João. Vamos agora abordar o seu conteúdo, temas e propósitos. João, ele é o Evangelho universal, ele é escrito para todos. Podemos também dizer que ele é o Evangelho escrito para uma nova raça, os cristãos. O Evangelho de João ele é bem diferente dos evangelhos sinópticos, pois aborda, por outra perspectiva, a vida, a obra e as mensagens de Jesus, de uma forma mais intimista. O Evangelho de João, ele chega a ser 90% diferente dos evangelhos sinópticos. Mesmo assim, encontramos passagens similares nos 4 evangelhos.
a primeira multiplicação dos pães, a entrada triunfal, o ministério de Jesus, a agonia do Getsemane, o beijo da traição, a prisão de Jesus, a paixão de Cristo, a Via Crucis e a crucificação, o túmulo vazio e a grande comissão. João expressa em seu evangelho o propósito, por que escreveu. Em João 20:31, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito de João em escrever esse evangelho era provar que Jesus é o Filho de Deus. Para isso, João descreve Jesus como o próprio Deus, um Deus que encarnou e que habitou com os homens. Sua narrativa se foca em dividir o ministério de Jesus em duas partes: o ministério público e o ministério privado de Jesus. Esse ministério privado ele é focado em discursos e ensinamentos. Em João encontramos temas exclusivos. A introdução sobre o verbo, que vale destacar questões teológicas importantíssimas. O primeiro milagre é a conversa com Nicodemos, a conversa com a mulher samaritana, o milagre de Betesda, o discurso do pão da vida e o discurso da água da vida, a cura do cego, o discurso do bom pastor, a ressurreição de Lázaro, a cerimônia de lava-pés, o discurso do cenáculo, a oração sacerdotal, a restauração de Pedro e a pesca maravilhosa. Esses são temas exclusivos do Evangelho de João. O Evangelho de João ele é considerado o mais teológico dos evangelhos e também o mais conhecido da Bíblia. Vale destacar João 3,16, que é usado grandemente em campanhas evangelísticas. Em seus propósitos, podemos destacar o propósito apologético. João defende que Jesus é o Filho de Deus. Para isso, ele demonstra 7 milagres, que são contados como sinais de que Jesus é Deus. O primeiro é a água em vinho. O segundo é a cura do oficial romano. O terceiro, a cura do paralítico de Betesda. O quarto, a multiplicação dos peixes. O quinto, andar sobre as águas. É o único milagre que acontece nos 4 evangelhos. O sexto é o cego de nascença. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Ainda em seu propósito apologético, João descreve 7 vezes que Jesus usa o termo "eu sou o que sou". Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Outro propósito é o propósito evangelístico. Neste ponto, João se foca totalmente em Jesus, pois dedica tempo para explicar e provar quem é Jesus, para que depois os seus leitores entendam o que Jesus fez para obtermos a salvação. João entende que, sem esse entendimento, a doutrina poderia ser corrompida, levando aos homens a pensar que a salvação veio por mérito de observação de leis, ritos e normas. Para João, a salvação parte de Jesus e dos acontecimentos que se dão. João dedica pouco tempo à crucificação em relação aos outros evangelhos, pois para João a salvação é uma atuação somente de Deus, e que o homem é incapaz de produzir a sua própria salvação. Em João 6,37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Outro tema importantíssimo e exclusivo do Evangelho de João é o Paráclitos, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é descrito em João 14,16 como o Consolador. Esse termo significa alguém chamado ao lado. Desde o começo do Evangelho, nós encontramos João preocupado em dar protagonismo ao Espírito Santo. Nisso, ele fala de assuntos que são relevantes até o dia de hoje, como a adoração, o nascer de novo, o agente que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e como um capacitador do crente em qualquer lugar ao ministério autorizado. João mostra a função de cada um na Trindade. Enquanto o Filho glorifica o Pai,
o Espírito nunca chama atenção para si, mas glorifica o Filho e também atua para ensinar os discípulos nos ensinamentos de Jesus. João revela que o Espírito Santo continua a obra de Jesus através de seus discípulos, os guiando, encorajando, ensinando, os ordenando e capacitando para maiores obras. Assim, todo crente pode ver o Espírito Santo atuando como alguém no presente e não apenas uma figura que ficou no passado. Concluímos que João, ele escreve o seu evangelho com um propósito bem específico: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus já pré-existia antes da criação, juntamente com Deus, e que esse sacrifício de se encarnar, viver com os homens, pagar o preço pelo pecado, só poderia ser feito por esse Deus, por esse Jesus, que é Filho de Deus e Deus